bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de 12 às 13 horas, pela Rádio Trianon, AM 740 aqui em São Paulo, Rádio Universal 810 AM em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 18 horas. Você pode curtir a nossa página no Facebook, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo Twitter, @Gente que Fala M, ou pelo WhatsApp. É o 11 97401 2235 e tem também o telefone à sua disposição, 5052 6622. Participando do programa hoje, o vereador Coronel Camilo. Eu anuncio como vereador ou deputado estadual? Vereador ainda, mas futuro deputado estadual. Eleito já, não foi diplomado, então não é ainda. Não é ainda, só 15 de março. Jornalista Audálio Dantas, que é membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, diretor executivo da revista Negócios da Comunicação. Audálio Dantas, prazer tê-lo aqui. Amém. Eu tenho que registrar sempre que você, a palavra correta talvez seja o mais importante presidente do Sindicato Jornalistas na história desse sindicato. Pelo menos tentei. E conseguiu. Viu? Também conosco o advogado José de Souza Lima Neto. Advogado José de Souza, para eu não cometer... Gafes. Isso mesmo. Eu não leio errado, deixa eu falar logo. O nome do meu escritório é um pouco grande, nós fizemos uma marca, Rona Advogados. Rona Advogados. Isso, mas é Rodrigues Onesti e Lima Neto Advogados. Não, tudo bem. Rona Advogados, melhor, né? Doutor Misael, advogado, empresário Misael Antônio de Souza. Que bom reencontrá-lo, Misael. A satisfação é nossa, e principalmente estar com essa mesa tão seleta, né? Quando você fala do Audálio é um ícone nessa área. Está me chamando de velho. Não, Audálio, é porque Audálio, aonde você passa, você deixa a sua marca, entende? Então é verdade, é o caso do Luquete aqui nesta casa. Obrigado. O Luquete é um pioneiro na inovação da televisão, do rádio, da programação. E o Luquete aqui, agora com essa nova sede aqui, acho que a coisa vai implodir mais ainda, se Deus quiser. Melhor, e fico feliz de estar aí ao lado do nosso ex-comandante, vereador e agora nosso deputado. Vamos lá, defender Tenho essa certeza que a aí. segurança dessa cidade vai mudar, porque a insatisfação da população... Ele foi eleito agora, calma. Eu tenho certeza. Não, mas eu já acompanho o trabalho dele. Eu sou fã dele, cara. Obrigado. Eu sou fã desse homem. Obrigado, Ele, Coronel, os outros obrigado. que estão entrando aí, o Telhada. Que segurança, Zancopé. Não é para brincar, não. E esse pessoal brinca com segurança, entende? O pessoal não tem ideia de quanto vale uma vida, Coronel. Sem O dúvida. pessoal esquece disso. E nós temos que ser enérgicos nisso e cobrar das autoridades constituídas uma ação mais enérgica e Tem mais que ter eficaz. firmeza, tem que ter firmeza Claro. da área de segurança. Sem Eu dúvida. posso inverter aqui, já que eles estão falando de Assembleia Legislativa, 5 deputados ligados à segurança pública para o período de 2015 a 2018 chegam agora à Assembleia Legislativa. Além da reeleição do procurador Fernando Capês à Assembleia Legislativa, terá o delegado Antônio Diolim, os coronéis Paulo Telhada, Edson Ferrarini e Álvaro Camilo. Ferrarini, se não me engano, é o sétimo mandato, Ou oitava legislatura, não me lembro. Oitava legislatura dele, da Polícia Militar. Segundo analistas, o fato reflete claramente a insatisfação da população com a falta de segurança no Estado. É o que eu estou dizendo, a insatisfação da população. Acabou de falar. E se tivéssemos mais integrantes da segurança pública, teriam sido eleitos. Nós estamos desesperados, a população de São Paulo não aguenta mais. A falta de ação do nosso poder público é demasiado. Você hoje não tem... Você não, sai de casa, não sabe se volta. Nós somos refém dessa pequena bandidagem. O nosso contingente policial, o nosso aparelho de segurança pública é muito mais eficaz que essa pequena bandidagem. Agora, tem que deixar a Polícia Militar trabalhar. Sem dúvida. Viu, doutor Tem que José? deixar a Polícia Militar trabalhar, tem que deixar o secretário da Segurança trabalhar. Espero que agora que acabou a fase eleitoral, possamos ter uma ação mais eficaz, porque não dá. É brincadeira o que eles fazem com a segurança e que faz com o policial militar, que seja justa a ação do policial militar. O policial militar que tomar qualquer medida hoje, ele é afastado.
Se aparecer na mídia, então, coitado, ele é execrado da corporação. E isso precisa acabar, coronel. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é por aí, olha. O que nós precisamos é valorizar os policiais. Com Hoje nós certeza. temos... Como é que você vai trabalhar desestimulado? Na realidade, nós temos aí, num primeiro momento, o próprio poder público, às vezes, já entrando de cara e já crucificando o policial por uma atitude, né? Não, o poder público é o que primeiro crucifica exatamente. o servidor Então, público. olha, só para saber, e outra linha que o senhor falou que é muito importante. Nós, em São Paulo, e eu falo para todos que estão nos assistindo, nós temos condições de melhorar a segurança. Nós temos a melhor polícia do Brasil, né? Eu respeito as demais polícias, fui presidente aí do Conselho Nacional, conheço as polícias do Brasil, mas nós temos aqui investimentos, 130 mil policiais, né? 23 helicópteros só na PM, mais 2 a disso que o civil. senhor está falando, coronel, me permite, são os baixos índices de homicídios na capital. Graças a Deus, São Paulo, com toda essa violência, os índices ainda são baixos. Mas a gente sabe que pode em ser relação melhor. a outros estados da É isso que eu federação. ia falar. Dá Então, pra essa é melhorar. uma ação da polícia. Mas- Agora, o furtos... Mas os índices são baixos em relação a outros estados. Outros Se estados. nós levarmos em consideração também a população dos outros estados, Sim, Sim, é pela taxa. sim, É pela sim, taxa. sim. É uma taxa. O Taxa que de homicídio de cresceu 100 mil. desesperadamente foram os furtos e os roubos. E latrocínios, né? Mas olha, Os Tom Mizel, eu vou latrocínios. falar uma coisa. Nós temos condições de fazer melhor. Nós chegamos aí em 2011 a taxas durante o ano inferiores a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Nunca se conseguiu isso. Estava num caminho muito bom. Recrudesceu um pouco agora, mas o senhor é tem... um dos responsáveis disso, porque quando começaram a baixar os índices, o senhor era o comandante da nossa Eu era o PM. comandante da instituição. Comandei a Eu não PM estou por aqui 3 para lhe anos. bajular, que o senhor não precisa disso. Não, Nós mas nem olha- temos um relacionamento tão íntimo, mas a gente acompanha o trabalho à distância. Muito obrigado. E o que é justo, é justo. Não Audálio podemos Dantas. esquecer isso. Vamos lá. Bom, eu ouvi aqui a expressão valorizar o policial. Eu acho que talvez a chave da questão Sem dúvida. seja nesse sentido. Mas não é valorizar o policial pela sua ação, pela fortaleza que ele tenha nas mãos no combate ao crime. Eu acho que valorizar o policial seria, primeiro, prepará-lo melhor para o exercício dessa importante função. Claro que a população tem o direito de acompanhar a ação policial, se ela está sendo correta ou não, e o ideal é que a população cada vez mais confie na ação policial. Enfim, a polícia é para isso, para defender a sociedade. Essa valorização também, eu acho que vai pelo problema salarial, né, coronel? Olha, a valorização não é só o salário, né? Quando eu entrei na polícia em 2009, nós fizemos uma pesquisa ainda que sem nenhum cunho científico, e a principal coisa que o policial ressentia é do reconhecimento, principalmente do reconhecimento pelas próprias autoridades do Estado. Mas salário, sem sombra de dúvida. O policial de São Paulo, ele poderia ganhar melhor. O Estado de São Paulo tem uma pujança enorme, né? Eu faço aqui um elogio, eu trabalhei com o governador Serra, trabalhei com o governador Alckmin, sou adversário político dos dois hoje, mas eu reconheço que a gestão ela foi fantástica. Nós fizemos aí um bom trabalho de gestão. E naquele momento se conseguiu muitas coisas no governo, como CIAFEM, Nota Fiscal Paulista, pregão eletrônico, então a arrecadação melhorou. Então o governo do Estado, isso eu já falei para o nosso governador, repito, nós poderíamos pagar um pouco melhor os policiais do Estado, porque o Estado de São Paulo também é o que mais morre. Esse ano morreram 63 policiais, são as vidas que nós estávamos comentando Claro, agora de pouco. claro. Né? A vida do infrator também deve ser preservada, lógico, do policial também. Sem dúvida. 8 morreram em serviço, então ele precisa realmente ganhar melhor, não tenha dúvida nenhuma. Mas existe todo um conjunto de coisas que precisam acontecer. Eu preciso, num primeiro momento, até como poder público, sair defendendo a minha polícia, defendendo o meu policial. Se ele estiver errado, nós somos os primeiros. Pau Eu nele. falei isso lá no Pau meu nele, comando. se tiver errado. Né? Eu falei no meu Errado, comando pau em nele. 2010, um fato grave que aconteceu, que o pior bandido era o bandido de farda. Mas o contrário é verdadeiro. Nós temos que valorizar. É um jovem que entrou na polícia, resolveu seguir uma carreira e se entregar aí até a própria vida pelo cidadão de São Paulo. Então, concordo com o senhor. Passa pela valorização. Passa pela valorização e é preciso evitarmos a cultura de que o bandido bom é o bandido morto, que leva à violência muitas vezes desnecessária. Eu não acho que seja correto que a polícia do principal estado do país seja aquela que mais mata.
Não sei se proporcionalmente. Proporcionalmente Agora precisa não ser é. discutido. Essa questão precisa ser discutida, porque senão acha que polícia foi feita para matar. E não é isso. A Não polícia é, foi não feita é. Mas é a que para mais proteger a morre, sociedade. coronel? Não, é a que É a mais que mais morre. morre? É a que mais morre. É a que A mais taxa morre. é a que Então mais precisa morre. ser evitado Não, o também, que nós vamos claro. fazer é o seguinte, pessoal. Quem estiver nos assistindo, primeiro, bandido bom é bandido preso. Eu Ah, sei que isso, muitos correto, não vão concordar comigo, mas é porque a voz corrente é essa. O que nós precisamos é que o bandido não cometa o crime. A polícia precisa trabalhar com inteligência, com informações, chegar antes do crime acontecer. Agora, uma coisa eu queria deixar bem claro para a população de São Paulo. Enquanto a taxa de morte dos civis em São Paulo ela está entre 10, 12 por 100 mil habitantes, a taxa do policial militar de São Paulo é 60 por 100 mil habitantes. O policial de São Paulo ele corre o risco 6 vezes mais de morrer do que o cidadão comum que trafega aí, que anda nas ruas de São Paulo. Então, eu concordo, a política de enfrentamento não dá certo, nós temos que trabalhar com polícia Claro. comunitária, ouvir o cidadão, ter a melhor informação, interagir, confiar na polícia. O cidadão precisa confiar na Confiar polícia. é A essencial. polícia precisa atender bem. Nós precisamos melhorar os distritos policiais para atender bem. Precisamos melhorar o atendimento da PM também para atender bem. Para quê? Para que no final a gente tenha boa informação. Que faz a diferença na segurança pública é a boa informação. É chegar antes do crime acontecer. Pegar os que estão em atitudes suspeitas e evitar que o crime aconteceu. É muito bom pegar depois, ir atrás, investigar, mas o crime já aconteceu. Alguém já foi roubado, alguém já foi agredido, alguém já foi furtado. Então o interesse é assim, polícia e comunidade trabalhando juntos para prevenir o crime. Essa é a melhor solução. Doutor José de Souza Lima Neto, por favor. Complementando isso, coronel, além da polícia militar, que é ostensiva, que mais a população está mais, vamos dizer assim, mais de cara com a população, que é mais comentada, a gente não pode esquecer também que a polícia judiciária, ou seja, a polícia civil também, ela precisa também ter em mãos toda a estrutura, a infraestrutura para poder Sem dúvida. complementar esse trabalho da polícia militar. Porque a polícia militar, ela trabalha, ela prende os bandidos, faz o que for, chega na averiguação de um inquérito, seja lá o que for, aquilo às vezes cria o sentimento, sim, da impunidade, porque ele não é tocado. A polícia também civil, a polícia judiciária, científica, também. todas precisam estar bem aparelhadas, sim, junto com a polícia militar. Porque não adianta a polícia militar fazer todo o trabalho, se esforçar o bastante, né, aqui na rua, fazer o seu trabalho e a decorrência disso tudo não ter nenhuma finalidade, ou seja... Fica no enxuga-gelo. Isso mesmo, enxuga gelo ou vai lavar o antigo mimeógrafo que Eu ainda chamava. acho que o fator preponderante de tudo isso é a motivação. O cidadão de ambas- estando motivado, de ambas as as instituições. Entende? Eu acho importante quando você cria algum incentivo, quando você destaca aquele cidadão que desenvolveu uma ação eficiente e eficaz em benefício da sociedade. E isso nem sempre é reconhecido. Isso eu acho que é triste para o servidor público, principalmente na área policial. Nós falamos da Assembleia Legislativa, voltando aqui, a Câmara dos Deputados terá o maior número de novos deputados desde as eleições de 1998. Foram eleitos domingo 198 deputados que nunca exerceram mandato, o que corresponde a 38,6% dos 513 parlamentares. Além deles, retornam à casa outros 25 ex-deputados, e as maiores bancadas são do PT com 70, do PMDB com 66, do PSDB com 54 deputados. Audálio Dantas já esteve lá na Câmara Federal. Audálio. Bom, acho que a renovação, esse índice de quase 40% é muito importante. Revela Mas não é que... sempre nessa faixa? Hã? Não é sempre nessa faixa? Não, eu acho que Nós foi... fazemos as contas todos os anos e bate Fica nesses por aí, 40%. são esses 40%? Não é isso, não. Eu tenho a impressão que tem sido um pouco menos. De qualquer maneira, é ideal que seja cada vez maior essa renovação, mesmo porque hoje, lamentavelmente, nós temos que reconhecer que, no caso do Congresso Nacional, nós temos uma representação muito ruim, péssima representação. Então, a renovação é muito bem-vinda. Tomara que aumente cada vez mais. Doutor José, acompanhou essa... Acompanhei. Todos nós acompanhamos, né? Isso é uma Acompanhamos. pergunta que eu nem precisaria fazer. Eu vou também gostaria de ter visto mais mudanças. E, particularmente, eu queria acreditar e queria perguntar também para que das manifestações. Porque em alguns outros estados verificamos que
figuras carimbadas voltaram ou foram reeleitas. Então, eu gostaria, particularmente, que tivesse mais renovação e que realmente essa política, daqui por diante, de janeiro de 2015, realmente as reformas que estariam para ser feitas fossem realizadas. Não significa que esses 38,6% de renovação, vamos assim chamar, vão dar continuidade realmente a uma mudança que toda a população espera. Eu fiquei um pouco desanimado, claro, mas a gente não pode desistir, né? Não podemos desistir disso tudo. Espero que nas próximas eleições, se forem aumentando realmente tanto no Senado, tanto na Câmara, essas renovações forem sendo realizadas, acredito que é um caminho a longo prazo para realmente uma mudança. Não sei se o Brasil espera, mas vamos lá. Bom, a esperança, né, é a última que morre. A prática democrática é o que pode levar a isso, né? Isso, pelo menos, se evita as tentações totalitárias. O único poder que a democracia nos dá é o voto. Pois é. E também é o poder mais vulnerável, né? Mais suscetível de críticas, né? Felizmente, a gente pode fazer. Eu acho que se esquece. Ou não é isso? É uma democracia. Pois é. Eu acho assim, independente de quem está lá, pessoal, eu vejo agora como cidadão. Nós todos que estamos aqui assistindo, nós estamos aqui, precisamos exercer a cidadania. Nós somos cobrar de quem está lá. Não importa quem entrou, colocaram, beleza. Às vezes a gente votou num que não conseguiu entrar lá. Mas o que nós vamos fazer? Cobrar dessas pessoas que estão lá. Cobrar do nosso vereador. Eu vejo isso na Câmara. Eu fiz audiências Coronel Camilo, públicas. o senhor é cobrado na Câmara Municipal? Muito pouco. Algum cidadão muito vai pouco, lá e muito pouco. exige alguma coisa? A maioria indica. Sim, mas a A maioria. não ser nome de rua, nome de... Então, a maioria vai lá para pedir benefício, né? Pedir emprego. Para pedir emprego, pedir auxílio, pedir dinheiro, Vereador, e por que o seu prefeito não trabalha atual? Oi? Por que o prefeito atual não trabalha? Ou trabalha? Não, mas acho que não deixam ele trabalhar, viu? Eu acho que é um problema, viu? Eu acho que é um Porque problema. São Paulo é uma cidade que está completamente Olha, abandonada em todos os seus aspectos. E o que é pior, viu? O demais, que é pior, esse abandono das cidades, seja aqui em qualquer lugar, mas eu estou vendo pela cidade de São Paulo, eu tive a felicidade, repito aqui, de trabalhar com um prefeito chamado Gilberto Kassab. Ele fez um enfrentamento da desordem, ele me auxiliou, eu fui comandar aqui a região centro. Certo. Eu adoro o centro de São Paulo, tá? Perfeito. Antes disso eu vim aqui no mercado, vinha na Paulista, vinha passear desde garoto aqui. Então, apesar de ter nascido em Ferraz de Vasconcelos. E o que a gente fez aqui? O enfrentamento da desordem, tirar aquela bagunça que tinha nas ruas, né? Dos camelôs irregulares, da mendicância exacerbada, né? Não sou contra o morador de rua, por favor, não é isso. Mas a desordem urbana, ela leva ao crime. Isso foi feito bem feito. Depois eu fui para o comando da PM, criamos a Operação Delegada. E isso deu um grande resultado. Caiu 60% da criminalidade, 82% na José Paulino. Aí me entra o nosso novo prefeito e acaba com a Operação Delegada. Enxugou, tirou de todo mundo, desmotivou. Tinha 4.600 policiais. Mas ele está sendo tão eficiente que em toda a campanha do partido dele, Ele não aparece? em uma única vez, ele foi citado. Isso aí precisa perguntar para eles lá. É estranho isso, né? Eu acho estranho. que é uma- Dálio, o que você fala disso? Não, é o seguinte, é que ele está com índice de aprovação baixo, então o pessoal evita. Pô, mas ignorá-lo, em uma campanha não- dessa, o prefeito Israel, da maior nossa política cidade. é assim. Mas para aí. Se o cara está embaixo, por você outro vai lado, se eu fiquei encostar nele? feliz. Por outro lado, eu fiquei feliz que São Paulo não precisa de paraquedas, né? E aquele que transferiu o seu título o ano passado, lá do Belém do Pará, para se candidatar a governador aqui no estado de São Paulo, pelo amor de Deus. Mas São Paulo tem problemas demais para vir um paraquedas aqui que desconhece os problemas de São Aconteceu isso com o ex-deputado Roberto Freire Sim. também. Ele veio de Pernambuco e se instalou aqui. Mas ele teve no Gente que Fala, eu perguntei por que ele deixa uma... Paulo. Você foi até incisivo com ele. Não, estava no programa. Estava no programa. Né? Por que ele deixa ele tem uma história em 5 Pernambuco. vezes. Né? Foram 5 Por que vezes. vem para São Paulo? Então ele diz que o político tem que se reafirmar através de São Paulo. Isso era uma como se ele boa, precisasse uma de- boa desculpa. como se ele Não, e precisasse também de ele afirmou depois reafirmação. que em São Paulo é onde tudo acontece. Olha, escapamos do Collor, né? Que Sobre ia se o- candidatar a o- prefeito. Sim. O prefeito Haddad, eu creio
ele é um sujeito, no meu entender, muito equilibrado. Acho que ele vai terminar esse mandato em alta de aprovação popular, acho, pelo jeito que as coisas se encaminham. Olha, eu torço pela minha cidade, porque eu vivo aqui. Eu Sim. pago um IPTU absurdo. Eu pago multas quase que mensalmente de trânsito com radares. Você transgride regras de trânsito? Eu tento não transgredir, eu tento, mas eu saí de casa às 7 horas da manhã e fui a uma reunião em Cumbica, em Guarulhos. Eu cheguei lá às 10h40 da manhã, cara. Caramba. É muita coisa. Você sair às 7 e chegar às 10h40. Aí nem teve a reunião. Saí correndo para vir aqui o programa. É uma senão eu não viagem. estaria aqui. É uma viagem. Com bico e É, voltou. voltei. Isso Porque tem- o trânsito é tem infeliz. noção de quantas vezes infringiu as regras do trânsito? Não, hoje não infringi porque eu estava com o motorista. Quem infringiu foi ele. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. A nossa página, o Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp é o 11 974012235 e temos um telefone à sua disposição, 5052-6622. Aqueles que ligaram ontem e não tiveram a sua participação registrada, eu peço toda a desculpa do mundo. Nós estamos mudando nesses dias aqui para a AltV, nos adaptando e eu poderia botar a culpa num monte de gente, né? Mas desculpe a nossa falha. Eu vou tentar corrigir hoje, de coração, eu não posso nunca desprezar aqueles que participam do Gente que Fala, não faço isso, então entendam que eu pessoalmente, tive problemas ontem para receber a conexão dos ouvintes que participam sempre do nosso Gente que Fala. Vou tentar reparar hoje, por favor. Se eu não conseguir, vocês não contem para o Fausto Camunha, por favor. Jornalista sequestrado e torturado no interior de São Paulo. Jornalista Rafael Pereira publicou um vídeo dizendo que foi sequestrado e torturado em Araçatuba. Ele disse que o crime foi motivado por uma reportagem sobre um esquema de corrupção e que os bandidos diziam ser do PCC, que estavam representando um deputado citado na matéria. O Sindicato de Jornalistas pede investigações, pois o crime fere o direito constitucional da liberdade de informação. Nós temos um vídeo para ser exibido na sequência. Eu gostaria da exibição deste vídeo e depois a gente retorna. É possível? Meu nome é Rafael da Silva Pereira, jornalista. Meu MTB é 55886. Hoje é dia 28 de setembro de 2014. Na noite de ontem, dia 27, fui capturado em Araçatuba, mais ou menos umas 11 horas da noite, levado para uma localidade entre as cidades de Glicério e Coroados. Fui torturado a noite inteira. As pessoas que me torturaram se diziam integrantes do primeiro comando da capital e disseram ainda que estavam representando o deputado Roque Barbieri, que no dia 27 publiquei uma denúncia de fraude no programa Fome Zero da cidade de Birigui, promovida pela sua irmã. E a todo momento que me batiam, falava: como que você tem coragem de falar de uma mulher tão boa, tão bondosa, tão caridosa como essa? E foi nesse estado que eles me deixaram, em nome da honra dessa mulher que eles supostamente dizem que vieram defender a honra dela. Mas a liberdade de imprensa é um direito constitucional, está sendo infringido. Caso, depois dessa gravação, eu desapareça, podem procurar o primeiro comando da capital e o deputado Roque Barbieri, que eles vão saber identificar onde que estão meus restos mortais. Denúncia do jornalista Rafael Pereira, Audálio. Bom, é evidente que a primeira coisa que se deve pensar é a investigação. Eu acho que denunciar é uma coisa muito fácil, denunciar.
Não estou dizendo que a denúncia não seja verdadeira. Mas, por exemplo, há uma denúncia de que um deputado estaria envolvido nesse sequestro. O sequestro de qualquer cidadão, não é porque é jornalista ou deixa de ser jornalista, que um deputado estaria envolvido. Primeiro precisa se comprovar se realmente há um deputado envolvido e em que circunstâncias se deu esse sequestro. Evidentemente que, se isso comprovado, se eu fosse outra vez presidente do Sindicato dos Jornalistas, só tomaria medida. A premissa é de que se deve defender o jornalista ou qualquer outro cidadão vítima de uma violência desse tipo. Mas eu aguardaria o resultado das investigações para poder tomar as medidas necessárias. Doutor José de Souza Lima. Eu concordo plenamente, professor. Porque, às vezes, nós, de novo, eu não quero colocar nome aos bois, nada, mas vimos muitos casos aqui que às vezes, falam em nome de um, só que prevendo atacar outro, ou seja, tem que ter uma investigação para que esse, seja lá, esse deputado, seja lá o que for, seja jornalista ou cidadão, deu para perceber cidadão. Deu para perceber pelas imagens, né, que ele foi bastante machucado. Mas tem que investigar isso daí, porque talvez esse foco seja para outra, ou para atingir esse mesmo. Então, é uma investigação que realmente eu concordo. Certo. Antes de qualquer conclusão, a investigação é primordial. Coronel Camilo? Também penso na mesma linha dos dois, ou seja, vamos constatar, mas tem uma coisa que eu vejo por trás aí que eu acho que é mais importante a gente avaliar nesse momento, né? Nós precisamos mudar a legislação federal também. E graças a Deus temos lá mais representantes da segurança. Tem lá de São Paulo o Major Olímpio e o Capitão Augusto. Por quê? De novo usando o PCC. Quando eu assumi a PM em 2009, eu dei logo no começo de umas entrevistas que aquele que escrevesse, né, seria alvo, né, se dissesse se pertencer a qualquer facção, passaria a ser alvo da polícia. Então, por que acontece? Porque volta à firmeza que nós precisamos do poder público, mas em todas as áreas, né? Eu acho que o infrator da lei lá que está lá dentro, eu respeito muito os advogados, respeito muito os familiares, mas a gente tem que mudar um pouquinho. Nós temos que parar com as visitas, elas têm que ser monitoradas, na minha opinião. Nós temos que parar com essas leis de saída temporária, né, que isso não existe em outros países. 25 mil presos saem, né, para passar Dia das Mães, Natal, finados, e às vezes não tem. Precisa melhorar as condições dos presídios. Eu concordo com os senhores. Nossos presídios são depósitos de preso, tá bom? Agora, não podemos esquecer que o presídio é para cumprir pena, para voltar ao sentimento de impunidade que o doutor falou. Senão, a gente tem sempre o sentimento de impunidade. Mas o que eu queria destacar é assim, todo mundo fala em nome de uma determinada facção. Nós precisamos, ao contrário, né? Precisamos rever esse tipo de problema. Pode ser que seja verídico realmente o fato que tem, precisamos apurar, mas eu vejo uma questão aí até mais, nós temos que voltar lá ainda no sistema penitenciário, melhorar a investigação. Nós temos uma investigação muito, isso é falado, né? É o secretário de Segurança que fala, não sou eu. Precisamos melhorar a investigação, voltar à cultura da investigação para chegar logo em fatos desse tipo, saber se foi ou não foi e tomar as providências, né? Agora, nenhum tipo de tortura ela deve ser aceita, seja contra quem for. E o jornalismo, na minha visão, agora uma visão que eu falo da área de segurança pública, nós vamos mudar a nossa situação com duas coisas, né? Tecnologia e muita comunicação social, para a gente poder reverter os problemas aí da nossa sociedade. E passa pelo jornalismo. Então, o jornalismo, na minha opinião, os jornalistas, merecem uma atenção especial quando qualquer fato acontecer, porque eles estão cerceando aí uma liberdade de expressão. Doutor Misael, eu posso caçar a sua liberdade de expressão e ir para o intervalo? Democraticamente. Eu aceito. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Voltaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro.
Não promova alienação parental. Nós estamos aqui no Ateliê Oral para o lançamento de Close-Up Diamond Attraction. É uma inovação, vai ser lançado em mais de 30 países. O Brasil tem o privilégio de ser o primeiro mercado a lançar essa linha de produtos. Diamond Attraction foi co-criada com um time global de dentistas cosméticos e aqui no Brasil eles são representados pelos renomados profissionais do Ateliê Oral. A gente pegou todas as tecnologias odontológicas e passou para a Unilever as tendências do mercado. A Unilever traz a exclusiva tecnologia Blue Light, que tem um efeito óptico que proporciona dentes mais brancos instantaneamente. É formada uma película azul sobre o dente e essa película faz com que reflita mais a luz branca. A gente realmente queria dividir esse momento com a imprensa e com o consumidor final. Fomos buscar todos os principais portais, veículos do país. A gente fez questão de convidar blogueiras renomadas para estarem aqui na coletiva. Eu vim aqui fazer a cobertura do evento e mostrar para as minhas leitoras lá do blog. É em tempo real, né? Porque a coisa tem que ser rápida. Então é foto no Instagram, é vídeo pelo Instagram mesmo. Além das blogueiras, dentro da campanha, a gente vai trabalhar muito forte, então, a fanpage, o Instagram. Um plano 360 completo. A escolha da mestra de cerimônia foi a Daniela Scarelli. Sejam todos bem-vindos. Foi um prazer estar aqui hoje lançando esse produto, um produto jovem. Eu me senti super jovem estando aqui. Nas pesquisas realizadas pela Unilever, jovens indicam quais são os critérios da importância estética na sua vida. E o sorriso aparece sempre em primeiro lugar. O público-alvo de Diamond Attraction são mulheres de 18 a 30 anos, são mulheres antenadas, independentes. Portanto, a escolha das celebridades presentes no evento, a Bruna Marquezine e a Isabelle Drummond, faz todo o fit com o público-alvo. São jovens, são bonitas e, claro, tem sorrisos super atraentes e brancos. Quando você vai paquerar alguém, você olha o sorriso antes. Claro, e eles olham também. Um sorriso bonito muda tudo, né? Estou falando uma coisa que eu gosto, de uma marca que eu me identifico, com uma coisa que realmente é importante para mim, que é o meu sorriso. Com certeza um sorriso bem cuidado atrai, né, gente? É uma arma da mulher e do homem também. Fomos buscar todos os códigos do mundo cosmético, do mundo do glamour e principalmente a atração, marcando o início da campanha de Close-Up Diamond Attraction. Um beijo e um sorriso. Até lá. Estamos de volta com o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, aqui em São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Tem também a nossa página, Facebook/Programa Gente que Fala. Você pode participar pelo Twitter, @Gente que Fala M. O WhatsApp é 11 97401 2235. E o telefone à sua disposição, 5052-6622. Conosco hoje, o Coronel Camilo, que é vereador em São Paulo, eleito deputado estadual, jornalista Audálio Dantas, o advogado José de Souza Lima Neto, o advogado empresário Misael Antônio de Souza. Estamos com a Zilka Fialho, em contato com a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP.
Zilka Fialho, vamos falar sobre unidades de lazer da FIPESP. Boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes, do Gente que Fala. Alô? Ok, sério, podemos... Zilka, boa tarde. Oi, boa tarde, Zancopé. Zilka, além da prestação de serviços nas mais diversas áreas, a FIPESP tem como destaque suas unidades de lazer. Quantas unidades de lazer a FIPESP possui? Atualmente a FIPESP conta com 15 unidades de lazer, 13 delas no interior e litoral do estado de São Paulo e outras 2 no interior de Minas Gerais. Localizadas. Perdemos o contato com a Zilka Fialho, voltaremos depois, ela que é supervisora de marketing da FIPESP, conversando conosco no Gente que Fala. Voltando à nossa pauta aqui, empresas devem se adequar à lei anticorrupção. A lei anticorrupção afeta todas as empresas, em especial as que pretendem ter relações comerciais com o setor público. Para isso, precisam adotar uma série de medidas que nem sempre são de seu próprio conhecimento, como manuais de conduta e códigos de ética, criar canais de comunicação com os clientes e uma política de combate à corrupção, entre outros. O doutor José de Souza Lima Neto é tua área específica, não é, doutor? Uma das. Sim. A lei anticorrupção, voltando para junho de 2013, né, as manifestações, toda a população praticamente saindo às ruas pedindo mudanças. Logo que esfriou as manifestações, uma medida popular, o governo aprovou, em conjunto com toda a Câmara, seja lá o que for, aprovou a lei anticorrupção. Ela entrou em vigor agora, no início, fevereiro de 2014. Só que existem algumas coisas que nós andamos estudando. Ela precisa ser regulamentada. A regulamentação está na mesa da nossa presidenta, como ela gosta de ser chamada, há muito tempo. A lei praticamente só São Paulo, Estado de São Paulo, mas o município de São Paulo fizeram suas regulamentações. Daí por diante, o que aconteceu? Muitas empresas, em especial as multinacionais, as empresas grandes, que já têm um departamento de auditoria interna, departamento de auditoria externa, um compliance forte, a adaptação deles é muito simples. Muito simples não, é mais fácil. Porém, as pequenas e médias empresas, elas precisam se adequar à lei anticorrupção o mais rápido possível. Falo isso porque não só as empresas que trabalham diretamente com o ente público, mas também indiretamente. Ou seja, tem fiscalização, um ente público a qualquer momento pode ir em sua empresa, pode fazer algum ato, e é o que eu comentei com o senhor, coronel. Muitos estão falando que essa lei anticorrupção ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas, doutor José de Souza Lima Neto, uma lei anticorrupção, nós não temos tanta lei, é preciso de uma lei específica assim que... O governo jogou a responsabilidade para as empresas. Vê se o senhor concorda comigo, doutor. Não, mas mais uma lei, então fica... A lei, uma banalização de leis. Mas a lei fala, mais uma, né? Mas a lei fala que a responsabilidade hoje é objetiva para a empresa, ou seja, para instaurar qualquer procedimento administrativo contra a empresa, desse assunto corrupção, ou fraude em licitação, fraude em contrato, seja o que for, o que mais a gente vê por aí, a empresa, a instauração não precisa comprovar culpa, dolo, nada. A responsabilidade objetiva. O governo, o Estado está passando a responsabilidade que era dele. Ele falou, eu não consigo mais gerir os meus agentes. Isso não é mais uma delegação para a iniciativa privada por parte do governo? Vai sobrar para a privada e as multas são pesadas. É mais uma, porque ele já nos dá a segurança pesadas. que nós temos que nos defender com carro blindado, com a segurança saúde, saúde com plano de saúde. A educação com a escola particular. E agora ele ainda vem com mais essa. E a corrupção agora é privada. Isso, doutor, nem precisa, porque as grandes empresas, as grandes empresas mundiais, hoje você não presta serviço para essas empresas sem antes você assinar um acordo
de que você não tem parentes trabalhando no serviço público, de que você não tem relações com o serviço público em termos comerciais de corrupção. Então, as grandes empresas, por exemplo, a Chevron hoje, que teve aquela pancada violenta com o problema do ambiental, mas a Chevron, para você prestar serviço para a Chevron hoje, meu Deus do céu, tem empresas hoje, principalmente empresas americanas, que o americano, modéstia à parte, é quem dá exemplo a isso ao mundo. E a inglesa também, né? O americano mais ainda, doutor. A empresa americana exige que o prestador de serviço fique um dia inteiro nas suas instalações, ouvindo falar sobre as suas responsabilidades para com a prestação do seu serviço. Eu vivo de prestação de serviço, a minha empresa é especializada nisso, e eu vivo tudo confinado nessas grandes empresas multinacionais. Exatamente por quê? Porque elas querem pessoas sérias, elas querem pessoas idôneas. Será que é isso mesmo? É isso. Mas as empresas multinacionais, elas só querem pessoas sérias, é verdade? A maioria delas. A maioria delas. As que eu trabalho, sim. Mas das que eu presto serviço, sim. Eu acho que, independentemente de uma legislação, acho que não precisaria mesmo. Não é supérfluo isso. Mas uma coisa, há uma cultura que leva a que toda a corrupção seja debitada ao setor público. E a empresa privada fica como se fosse... Mas não é que leva, não. Não, Audálio. Frequentemente... Audálio, o problema não é esse, Audálio. O problema é que o servidor público presta determinadas horas por dia, o servidor público tem um determinado salário por mês, mas ele tem um padrão de vida muito melhor do que o seu. Então, isso que precisa ser explicado. Mas vamos à versão. Esse é o grande problema. Eu vou interrompê-los um instante, porque eu estou de volta com a Zilka Fialho, supervisora de marketing da FIPESP. Zilka, tudo bem, Zilka? Tudo bem, Zancopé? Boa tarde, agora sim? ouvintes e debatedores. Você me ouve, Zancopé? Localizada, Zilka. Alô? Vamos nessa. E o que oferecem aos associados, Zilka? Ok. Audálio, eu interrompi exatamente no instante que você falava sobre a impunidade. Eu queria concluir com uma coisa muito simples, uma referência muito simples. Não há corrupção quando as duas partes não concordam. A corrupção de uma parte só. É de uma parte só, não existe. Frequentemente nós vemos nas denúncias sobre corrupção que a empresa A, B, C está envolvida com X milhões, etc. e tal. E as punições praticamente não existem. Eu acho que precisa, aí sim, uma legislação em que empresa que aceita, se há pressão do setor público, do funcionário público, melhor dizendo, que exigindo a propina, a empresa que concorda em dar a propina deve ser também punida. Mas muitas levam, muitas são levadas a isso também. Né? Muitas empresas são levadas, às vezes, a isso. Né? Eu vou desviar um pouquinho, pegando um pouco da sua fala, doutor Misael, e da fala do senhor. Nós precisamos, pessoal, voltar a mexer na nossa educação. Educação. Não tem jeito. Para ter o sentimento de impunidade, mas principalmente geral, na educação. Né? Olha, fiz um projeto. Se der educação, o povo aprende a votar. Então, mas não importa. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Temos que ensiná-los a exercer a cidadania. E passa pela educação. Fizemos um projeto na Câmara agora para incluir uma disciplina chamada cidadania nas escolas municipais. O que eu quero com isso, e quem é mais antigo lembra disso, é uma aula chamada Educação Moral e Cívica. Mas isso foi da ditadura, né? Então, por isso que eu chamo de cidadania agora. Por isso que eu chamo de cidadania agora. Professor, eu ainda tive. Mas era uma coisa boa. Educação pessoal, moral mas, e cívica. Não precisamos ser com o cunho que o pessoal taxa, né? Tem coisas, não é porque nós tivemos períodos... Pessoa que acha que civismo é ditadura. A bandeira nacional. E é conhecer os símbolos nacionais, não, que ninguém conhece, Audálio. Mas ninguém conhece os símbolos nacionais desse país. Isso também precisa. Precisamos de tudo. Nós queremos focar por esse lado. Precisamos de educação.
Mas a educação eu acho que é outra coisa, é uma coisa não, mais não, ampla. É mais ampla, mas precisa disso também. Tá bom, também. Tá precisa bom. disso também, olha. Funcionário Olha, de segundo grau, que vamos, não sabe distinguir o que é uma limitada de uma sociedade anônima. Mas vamos entrar pela linha, de que nós temos isso. vamos entrar pela linha que tem dois polos. Tem o corrupto e o corruptor, né? E o que está sendo corrompido. Pessoal, nós precisamos entrar na educação forte. As pessoas, a educação que eu falo, por isso que eu chamei de cidadania. É exercício da cidadania, é passar, é cobrar o vereador, é cobrar o deputado, é cobrar a empresa. Eu concordo com o senhor, uma boa parte das empresas que a gente conhece do mercado já está preocupado com meio ambiente, com sustentabilidade, com fazer a coisa certa, com ISO, com mais coisas. Mas a educação é fundamental. A educação ela resolve os outros problemas. Uma pessoa mais educada vai saber se lidar melhor com as questões sociais, vai saber lidar melhor com as questões de saúde, vai depender menos do Estado. Agora, o exercício da cidadania ali tem que ser ensinado. O que percebem hoje? A escola, chega na escola, a escola fala, não, ele tem que ter aprendido em casa. A família está desestruturada, ele não aprendeu. A escola também acha que não é dever dele. Então, volto a falar, não precisamos ter lá, vamos tirar o resquício que existe da ditadura em cima disso. Sim. E vamos ensinar valores, civismo, ética, moral. A gente fala tanto de corrupção, mas às vezes o cidadão é o primeiro a ir na autoescola e fala, como é que eu faço para pagar e passar? Ele vai numa festa, ele chama o garçom de lado, dá 10, serve melhor a minha mesa. O segredo, coronel, é ensinar o cidadão a amar o seu país. Respeitar os outros. Só um detalhe. Respeitar os outros. As regras. Odálio, quando o coronel falou de educação, lembramos da educação moral e cívica, você ficou arrepiado. Não, eu fiquei sim, porque imagine levar a síntese da educação a essa questão de moral e cívica. Não falamos isso. Eu acho que é um complexo. É uma disciplina. Não, nós até defendemos, viu, Osório, que o serviço militar não pode ser mais obrigatório. Bom, eu acho... Inclusive, vou trabalhar com ele. Nem a Voz do Brasil também? Nem a Voz do Brasil. Não, acho que a Voz do Brasil deve ser, sim. Deve ser, porque senão... Primeiro, sabe por quê? Eu acho que isso é uma falácia. A Voz do Brasil é uma válvula de escape para aqueles ouvintes que não teriam condições de ouvir as rádios comerciais. Que não noticiam determinadas coisas, lá no Amazonas, no sertãozão lá. A Voz do Brasil é quem vai... Mas ele sintoniza no canal além lá. do mais, concessão de rádio é feita pelo poder público. E é usada, em geral, estou falando como jornalista, é usado, em geral, em defesa de interesses meramente comerciais e, às vezes, interesses escusos. Essa é a verdade. Você pega o estatuto. Digitalizando agora para cada um. Ao invés de vão ter 4 na canaleta ali. Aumentaram o poder. Eu não estou enxergando direito, vocês têm que entender, não estou com o cabelo branco do Audálio, mas estou chegando lá. Né? Joaquim Melo, Coronel Camilo, por que o salário de delegado estadual paulista é o segundo mais baixo do país? O senhor é coronel, o senhor é polícia militar. Não, mas conheço. Conheço o salário. Aliás, o salário da Polícia Civil é o mais baixo do país, então o salário do oficial da PM é pior ainda, porque o nosso governo cometeu, na minha visão, um erro de diferenciar os salários. Desde o Montoro, os salários são idênticos. O que ganha o coronel ganha o delegado, o que ganha o capitão ganha o delegado lá de terceira e assim por diante. E houve uma diferenciação no ano passado. Está ganhando mal, um pouco mais. Mesmo assim, ele está ganhando mal. Está ganhando mal. Não estou falando... Você está fazendo uma equiparação, se foi feita uma equiparação... Não, era feito lá no passado, né? Montoro, o que ele fez? Havia um problema, isso melhorou a união das polícias, criaram cursos conjuntos, né? E os salários eram equiparados. Isso é valorização. É valorização. Agora, não tenha dúvida, isso eu falei aqui logo no começo, a valorização do policial que o senhor citou passa pelo reconhecimento. O delegado de polícia hoje realmente ele ganha muito aquém do que ganham outros delegados de estados que não têm a pujança do estado de São Paulo. Não estou dizendo que tenha que ganhar como Brasília, porque lá eu tenho uma opinião muito formada sobre Brasília, que é um mundo à parte. Lá o dinheiro parece que não tem valor, né? Se gasta muito e além do que é necessário. Então, Brasília não é comparação. Mas tem muitos estados que o salário está muito melhor dos policiais de maneira geral. Marcelo então, nós Alves precisamos melhorar o salário dos policiais aqui. Concordo, viu? Precisamos melhorar. Marcelo Alves da Cachoeirinha, Audálio Dantas.
Em São Paulo, há várias delegacias que fecham diariamente, né? Não sei, que hora que está marcado lá? Às 10 horas da noite? É isso? Não, fecha. E não... 18. É. 18? Delegacia não, fecha. 18, 19 horas, 20 horas fecha. 20 horas. Algumas fecham às 20. Olha, e o que ele quer saber? É o sistema de plantão que eles fazem. Né? É. Então, pessoal, isso aí... Consegue ler lá, Odálio? Não? Não entendi. Bom, eu acho que pela importância... Fala-se tanto em segurança, melhorar a segurança. Isso aí é uma questão. A delegacia de polícia deve ser um instrumento para os cidadãos à disposição 24 horas. Eu não vejo por que delegacias fecham às 8 horas. Nós temos aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, o primeiro distrito policial na Rua da Glória, que fecha às 18, 19 horas, 20 horas. E fecha final de semana. Não acontece crime em final de semana. É no lugar mais pujante. Isso é uma covardia do Estado? Não, precisamos de gestão. Várias delegacias no estado de São Paulo, elas fecham à noite. Várias delegacias. Então, a cultura da investigação precisa voltar à nossa Polícia Civil. Sou um defensor da Polícia Civil, trabalhei muito bem com o delegado Domingos Paulo Neto, com o Marcos Carneiro, como comandante-geral, eles eram meus parceiros, mas sempre falei, nós temos que ir nas suas competências. Então, talvez reduzir um pouquinho aquela parte fardada da instituição policial civil, né, que temos aí um contingente enorme trabalhando aí com GOI, com Garra, com GER, que me desculpem, isso é competência da polícia ostensiva. E, ao contrário, a polícia ostensiva também não fazer a parte de trabalhar a paisano, etc. Isso aí é da Polícia Civil. Então, nós precisamos sentar ali na Secretaria de Segurança Pública e fazer cada um agir na sua competência. Por isso que nós não temos muitos policiais para investigar, por isso que a investigação é baixíssima e por isso que fecham os distritos policiais à noite. Eu acredito que precisam ser tomadas medidas de gestão, né? Em ambas as polícias, mas principalmente da Polícia Civil. Não tem cabimento a maior cidade da América Latina, né? Vai fazer isso lá nos Estados Unidos, Nova York, fechar de madrugada. Vinícius Santos do Tatapé. Audálio, o que os jornalistas ganharam com o quê? Com a famosa greve de abril de 79, que também mostrou para os patrões que podiam trabalhar com menos jornalistas. Esse é um assunto que volta sempre, né? Bom, eu devo dizer que aquela greve foi um grande equívoco, né? Sim. Eu era deputado federal na ocasião, apoiei o movimento que era mais criticando, né? Dizendo que ele era feito por uma exigência política que até hoje não está bem esclarecida e realmente criou isso. Hoje, os empresários de jornalismo, em geral, perceberam desde então que pode trabalhar com menos gente, enxugar quanto mais, e um jornalista numa redação ser um verdadeiro bagrinho, fazendo 4, 5, 6 pautas por dia. TV que eu trabalhava botou o Pica-Pau no ar, nunca mais o jornal voltou. Valmir das Perdizes. Não seria oportuno que a sociedade civil e os partidos políticos discutissem as pesquisas eleitorais que nessa eleição erraram mais que previsões de economistas? Doutor Misael. Claro que seria. Claro, seria de imediato. Teríamos que analisar por que disso. Porque essas pesquisas, elas aparecem de uma maneira à noite, e no outro dia parece completamente diferente. Alguma coisa está errada. Veja o exemplo da Bahia. O governo da Bahia estava eleito no primeiro turno, cara. Vários. Uma inversão total. Rio Grande do Sul. O exemplo Rio de Grande São Paulo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul ainda vamos para o segundo turno. Não, mas vai para o segundo turno com alguém que nem aparecia. Não aparecia, é verdade. O grande preferido ficou fora. Totalmente. Né? Eu até achava que lá ingressaria a senadora Maria Amélia. Mas são coisas que realmente têm que ser analisadas. O porquê dessas mudanças tão repentinas? As pesquisas, em muitos casos, são usadas como indução do voto, né? Isso é o mais grave, eu acho que precisa ser visto. Precisa ser discutido. No Brasil é assim. Eu vi gente falar, eu vou votar nele porque ele está ganhando. Não vou perder o meu voto. Exatamente. O que mais se fala quando o candidato está embaixo, o eleitor, não posso perder o meu voto. Não é assim. Isso é o que se mais ouve. É verdade. Coronel Cabilo deve ter ouvido isso. Então, mas é isso mesmo. Vou votar no senhor porque não quero perder o meu voto. Todo mundo que... Lamentável. Mas, o mais grave
é o que o senhor falou. O mais grave é isso. Ou seja, se solta uma pesquisa, porque a tendência é olhar quem está ganhando e depois... Ninguém quer votar em alguém que perde, que sabe que vai perder. Exatamente. Então, quando sai uma pesquisa desse tipo, distorce, porque acha o pessoal, não, ele não vai ganhar, então não vou votar nele. Então, isso é o mais grave. Isso é o mais grave para a democracia. Então, essas pesquisas precisavam ter não sei, uma forma de fiscalização, alguma coisa. E outra, de punição posterior. Pô, você errou, está dentro lá do desvio padrão? Se não está... a determinadas fases da campanha, né? Júnior do Tucuruvi, se a Marina Silva não fosse candidata à eleição, seria decidida no primeiro turno com a vitória da Dilma? Audálio, você que analisa tudo isso. Provavelmente, né? Acho que a Marina Silva veio de encomenda, né? Só isso. Audálio, você que é muito bem Eu acho informado. que foi bem-vinda. Mas ela veio de encomenda para o bom, para o bem ou para o mal? Não, no meu ponto de inveja vista, do bem. no meu ponto de vista, foi uma encomenda meio torta, porque na verdade o que se preferia era que ela viesse só para atrapalhar e levar o segundo, o que terminou acontecendo, né? Levar o Aécio para o segundo turno. Cícero Duarte de Itapevi, inovação no PT e no PSDB nunca. A semente não está neles, pois não tem a semente da inovação. Vamos prosseguir, imagino isso. Doutor Misael, doutor José de Souza Lima, Coronel Camilo. Coronel Camilo é PSD, né? Então estaria opinando aí sobre outro partido, né? Audálio. Sem dúvida nenhuma, mas Sobre renovação nesses dois partidos. Olha, eu acredito que precisamos de renovação. O PSD se propõe a isso, ou seja, já que estamos falando de partido, é ser uma cara nova, ser uma forma nova de fazer política. Tem um espaço democrático, todos estão convidados aí às segunda-feiras no PSD, discutindo política, aberto à população. Então é isso aí, precisamos renovar, sim. Camilo, é algo que eu sempre discuto, né? Precisamos fazer um amplo debate. Alguém já procurou o senhor para debater algum assunto? Com raras exceções. Procuraram sim na Câmara, né? Tivemos alguns, e normalmente aquelas pessoas mais ativas. Com raras exceções, Você já respondeu. Você esquece que ele foi o comandante da maior corporação do país. Eu estou falando Mas, político. Ele era peça-chave. Estou falando político. Eu vejo sempre os políticos dizerem, com respeito à tua participação na política, isso, por favor. precisamos de um amplo debate. Amplo debate? Eu nunca vi amplo debate em lugar nenhum. Isso é um lugar comum, é uma frase feita. Bonita né? frase. Passamos pelo exercício da cidadania. Eu fiz audiências públicas do plano da educação da cidade. Nós chegamos a reservar aí grandes auditórios e compareceram 3, 4 pessoas com divulgação. Então, ou seja, precisamos ter a do participação. cidadão. O cidadão tem que participar. Participe, que é sempre importante. Mas Jacopé, tem que mandar um abraço para o Cícero, porque o Cícero ele é um fã de carteirinha do programa Gente que Fala, né, cara? Toda semana ele participa. Do Jardim Bonfilhole. Jaime. O Jaime. Eu quero parabenizar, seu Cícero. E a renovação não veio ainda, porque o que está se apresentando é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Valmir Santa Cruz, eu não tenho tempo de colocar a sua pergunta em debate. Ele se refere ao Aécio Neves, que não conseguiu reeleger o governador de Minas Gerais. Lamento, mas não tenho mais tempo. Coronel Camilo. Queria Grato agradecer por ter vindo aí. e que você tenha uma boa Agradeço a legislatura participação como e deputado. estou aberto no gabinete lá, as redes sociais, é tudo Coronel Camilo, e vamos construir uma sociedade melhor. Muito obrigado. Audálio Dantas. Muito obrigado. Meu Eu sempre sempre digo presidente. no final dessas mesas aqui que o debate é fundamental. Doutor Misael, muito bom revê-lo, doutor Misael. Só tenho a agradecer, desejar um enorme sucesso para este homem que está ingressando agora no parlamento, Obrigado. na área da Assembleia Legislativa. Tenho certeza, coronel, que o senhor fará um excelente Obrigado. trabalho. E Não São temos Paulo mais tempo, precisa de Misael. homens como o senhor. Obrigado. Doutor Muito José obrigado. de Souza, grato pela presença. Agradeço Muito a bom. todos e foi um prazer. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues e Benê Benê. Na direção da AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.